Algumas explicações um pouco maiores, né? Contextualizar. O que aconteceu essa semana no Rio da Prata, em Vila Flores, Alessandra Bernardi, você e a Daniela que estiveram lá? O Corpo de Bombeiros estava buscando, né, por aquele caso do carro argentino que estaria no Rio da Prata, e eles utilizaram um equipamento chamado sonar para localizar algum veículo na água, né? A gente sabe que em novembro teve um outro veículo que caiu, então eles precisavam confirmar se era esse veículo ou se era um outro veículo que estaria no rio. E através desse equipamento foi possível identificar um outro veículo, que no caso é o Virtus, né? O Virtus branco da Argentina. Então ele foi utilizado esse equipamento, que eu acho que é o gancho que você vai querer utilizar, né, Marco? Pois é, o sonar. A partir de um sonar, a gente tem a ideia de imagem. E o sonar não serve, nesse caso aí, serviu para identificar um objeto metálico. Né? Mas no caso da imagem, nós temos exames de saúde que são feitos através da imagem. É uma gama muito grande. Dr. Rafael Franco Moreira, obrigado pela visita aqui, é médico ultrassonografista, e a doutora Ana Paula Almeida Serafini, que é médica radiologista. Obrigado pela presença de vocês aqui, doutora Ana Paula, bom dia. Bom dia, nós que agradecemos pelo convite. Doutor Rafael, bom dia. Bom dia, Marco e ouvintes da rádio. Bom, vamos lá. A partir dessa ideia, né, do sonar, da imagem, trazendo para a área da saúde, nós temos a ideia do raio-x, que a gente, quando era criança, ela tem uma chapa, um raio-x. Hoje, nós estamos com uma tecnologia muito avançada através das imagens que são oferecidas por aparelhos. Contextualizem para o nosso ouvinte aí, por favor. Então, o raio-x, que é o mais conhecido por ser talvez o mais antigo, né, e o primeiro que surgiu, o método de imagem, é um exame que emite radiação, né? Depois disso surgiram outros, o ultrassom, a própria tomografia. O ultrassom é um método de imagem, como tu estava falando do sonar, né? Porque o sonar tem a ver com a imagem para a saúde também, né? Não sei se é um sonar que usa. Que o sonar, lá na Primeira Guerra Mundial, começou a ser usado, porque é uma onda física, né? Um processo que envolve a física, de formação de imagem. Ela reflete no objeto, e na volta, aí tem um software que forma a imagem na tela para nós, né? Com a ajuda de um processo no computador, né? Uhum. E a partir daí, falando mais do ultrassom, né? Aí houve uma melhora progressiva desses equipamentos, né? Cada ano tem um software novo, uma sonda nova para melhorar as imagens do ultrassom, né? Então, começou lá atrás com o sonar, foi desenvolvendo. Atualmente a gente também tem o 3D, o 4D, que são imagens que são formadas com em 3 dimensões, né? O 4D é em vídeo, né? Que a gente percebe o movimento. É usado mais para ver os bebês, né? Uhum. Doutora Ana Paula, vamos imaginar assim, eu pego um objeto, um equipamento, coloco sobre a pele da pessoa, né? Isso, em contato com o gel, né? Que o gel vai auxiliar, então, a aumentar essa velocidade de condução desses feixes de ultrassom. E nós temos, então, vários transdutores, cada um para uma profundidade específica, né? E nesses condutores tem, então, os cristais, que esses cristais vão fazer a leitura desses feixes de ultrassom. Aquele gelzinho lá não é um gelzinho comum? É um gel comum, sim. É um gel comum? Podia ser usado água, inclusive, só que... Mas aí molha tudo. Molha tudo. Mas é mais para facilitar, porque, no caso, entre o transdutor e a pele do paciente, né, tem um pouco de ar. E o ar, ele dificulta, né, ele reduz a velocidade dos feixes de ultrassom. Né? O ultrassom, então, precisa de um material para conseguir propagação. Tá. Aí a ideia é, através das imagens, fazer exames na pessoa, né? No chamado paciente, exames clínicos. Que tipos de exames clínicos? A gente já pegou a ideia do sonar, né? De passar o gelzinho ali. Eu acredito que acho que se não a maioria, né? Boa parte da população
já fez algum exame para ver alguma coisa no corpo, né? E que tipos de exames hoje são oferecidos, no caso aqui, vocês que estão vinculados ao Centro Veranense de Diagnósticos? Então, assim, a gente faz exame de uma gama grande, assim, né? De possibilidades, desde a da parte obstétrica. Obstétrica vê o Vê o nenê, né? Então, em todas as fases da gestação a gente acompanha e pode dar um ótimo suporte aqui com os equipamentos que tem no CVD, né? Quem é que faz esse exame aí? Nós dois. Especialmente Como é que vocês nós dois. identificam o sexo, hein? Do bebê? Olha, o Porque é uma sexo- coisinha assim. Às vezes as mães postam lá, eu digo, mas o que eles enxergam aqui? O Meu sexo Deus. é melhor definido a partir de umas 16 semanas. Que com 16 semanas já está bem diferenciado, né? A genitália dá para ver bem certinho. É? Antes disso, nós avaliamos pelo tubérculo genital. Mas o tubérculo genital, ele vai dar um percentual de probabilidade, né? Então, quando a paciente vem no morfológico do primeiro trimestre, geralmente eu não dou certeza, a não ser que eu veja, né, o penizinho, por exemplo, né, que às vezes dá para ver. Mas se não, é de acordo com esse ângulo do tubérculo genital em relação à coluna. Mas tem Então, que ser, por isso tem que estudar, né? Porque Sim, a gente, com certeza. a olhos assim, a olhos comuns, A gente tem que botar o bebê numa posição. A gente, na verdade, tem que ter um pouco de sorte também do bebê ajudar, né, nessa situação, né? E realmente a morfológica do primeiro trimestre a gente consegue começar a dar o que palpite. seria o morfológico? É um exame, a gente tem dois, né? Morfológicos no primeiro trimestre, que é entre 11 e 14 semanas, que a gente vê assim, sinais que o bebê pode estar apresentando para a gente detectar síndromes no bebê. Mas como é que é possível? Por isso que eu tô impressionado. É a primeira vez que eu estou falando assim com dois profissionais, porque a gente, imagina, se atravessa a imagem da barriga e vai até o bebê para identificar sinais do quê? De Down, disso, Isso. daquilo? Doenças consegue. cromossômicas maiores, a mais comum é a síndrome de Down, né? Mas tem Edwards e a síndrome de Patau também, que a gente consegue estar detectando no bebê sinais precoces, né? Então, nós utilizamos alguns marcadores, como a translucência nucal, que é a medida do líquido que está atrás da nuquinha do nenê. Se ela estiver aumentada, tem maior chance desse nenê ter alguma cromossomopatia. Mas isso não dá diagnóstico, né? Então, além desse marcador, tem o ducto venoso, que é uma circulação que só tem no nenê, que vem através da veia umbilical, né? Daí tem ali o ducto venoso e depois segue para o átrio direito. Então, o ducto venoso também é outro marcador, se tiver alterado, né, os parâmetros, reforça, então aumenta a possibilidade de cromossomopatia, mas a avaliação da válvula tricúspide, se tiver regurgitação, também vai reforçar a ideia, né, de cromossomopatia. Isso é um exame Bexiga. mais completo, né? A gente está falando. Então tem esse Esse do primeiro trimestre. é da morfológico e é exame de. Falou antes ali de. É um tipo de exame, né? É o tipo de exame de ultrassom. Tá, Né? Só que é ultrassom. feito numa época específica, Tá, mas especial. ultrassom é uma coisa. Vamos lá. Eu sou absolutamente leigo. Tá. Ultrassom é uma coisa. Raio-X é outra. Isso. Ressonância nuclear Ressonância magnética é outra. São diferentes métodos. Temos a densitometria óssea também. E temos a tomografia computadorizada também. Como? Tomografia computadorizada. Então nós temos tomografia, Raio-X, ressonância, a ultrassonografia ou ecografia. Que no sul, ecografia. no e aquela sul com chamam, Doppler colorido, o que é essa aí? é um efeito que a gente usa, é um efeito físico também, do aparelho de ultrassom. Serve mais para ver fluxo, né? Direcionamento de... A gente usa para ver assim, o Doppler venoso ou arterial, né? Para ver Consegue insuficiência ver as venosa ou veias arterial. ali? Sim, sim. É? sim, E o sim. Doppler, o efeito Doppler, na realidade, ele vai avaliar tudo que estiver em movimento. Então, tudo que estiver em movimento no aparelho vai aparecer lá a cor, né? E nós conseguimos saber se está se aproximando ou se está afastando, de acordo com a orientação que vai estar na tela, né? O azul ou o vermelho. Então, mas cada caso vocês não indicam, vocês fazem o exame, né? A gente Isso. faz. A relação médico entre os médicos também é uma coisa que a gente também preza porque ajuda, né, no desfecho de cada caso, né?
Porque às vezes o colega assim pede e a gente acha que podia acrescentar alguma questão, a gente acaba conversando, né, para dar o ajuste, né? Por exemplo, um exame para ver se as veias do coração estão entupidas. Isso tem a ecocardiografia. Ecocardiografia. Que aí é um outro colega que faz, que a gente... é o cardiologista. Mas é através das imagens também. Isso. Através da imagem. Nossa. O que nós Sim. realizamos é o ecocardio no feto. No feto, o ecocardio fetal. nós dois fazemos. Isso vem, por curiosidade, tudo surgiu, a ideia, né, da questão do sonar, da imagem, né? Sim. Porque, imagina, já passou ali por Vila Flores, Antônio Prado, né, Sim. Rafael? Aquelas águas são barrentas, águas escuras. Como é que um aparelho vai detectar um objeto metálico? Tá, então a gente fica com a ideia. Vamos trazer para o corpo humano os aparelhos que conseguem enxergar além da pele. Né? Isso. Vai pela densidade de cada tecido, né? E pelos feixes de ultrassom. Aqueles feixes bateram naquele carro, né? E de acordo com o comprimento da onda que foi emitida de volta, o aparelho ele leu o formato do carro, no caso, né? A densidade, como E no corpo humano, a mesma o processo é o mesmo. Isso. Reflete, Sim, busca, traz de volta a imagem. A questão física é exato. Uhum. Nós falamos de quantos exames aqui? Raio-X? Tomografia, ressonância. Mamografia. Mamografia também, a gente não tinha Mamografia, pois bastante indicado para mulheres acima dos 40 anos. Isso. Tá, e o que nós temos aqui em Veranópolis? Agora vamos aproveitar assim, ó. Que tipos de exames de imagens nós temos oferecidos aqui em Veranópolis? Aqui nós temos todos esses exames, né? Temos Os aparelhos, 3 unidades do CVD aqui, né? Que somando Hospital, todos. clínica e o CVD Mulher. O CVD Unidade Mulher. Né? E os aparelhos de altíssima qualidade. Então, nós recomendamos, né, que as pacientes realizem esses exames aqui conosco, porque elas estarão bem diagnosticadas, né, na questão da aparelhagem e na questão também técnica dos profissionais que trabalham no CVD. Eu, por exemplo... A doutora Ana Paula atua mais no CVD Mulher. Isso, mas atuo também no hospital, em alguns turnos. Atuava em Bento até antes de ter essa questão, né? Mas mais no CVD Mulher. E eu, inclusive, estou grávida, né? Já no finalzinho da gestação, e realizei todos os exames aqui no CVD. A com o senhora, Rafael. a senhora mesmo? Ou não é? Mais com o Rafael, mas comigo também, enquanto eu conseguia. Olhava pra TV. Dava uma olhadinha, era umas piadas. Autoexame. Mas, então, eu recomendo, né, o meu colega e o meu trabalho, né, me sentir segura em todo momento, de não buscar nenhum auxílio fora. E agora, ainda mais com as estradas, né? Essas condições, né? Ainda mais sabendo que aqui nós temos para o diagnóstico, né, durante todo esse período da gestação, um aparelho que é o Voluson, né, E10, que é o melhor aparelho que existe no mercado. Né? Então, isso facilita top de linha, muito realmente. no diagnóstico, na avaliação principalmente de detalhes, né, do coração do feto, de detalhes do sistema nervoso central, porque muitos desses detalhes seriam perdidos se fossem realizados em aparelhos de qualidade inferior, né? E nós sabemos que fora daqui a qualidade não é nada próxima, né? A qualidade bem deixa a desejar. Por curiosidade, assim, ó, não sei quantas doenças, nós vamos lá. O que é possível ver através das imagens aí, no cérebro? Tu diz o que é possível ver isso? Uma veinha lá de milímetros. Cada vez mais. Já chegamos a essa tecnologia aí, Rafael? Sim, cada vez mais. Especialmente esse ultrassom Voluson E10 aí, ele tem softwares tanto para a área programas de computador, né? O programa de melhoria ali que ele oferece para nós, para nos auxiliar, né? A gente consegue ver a microvasculatura do cérebro, do próprio coração fetal, né? Realmente, eu que já faz 20 anos que eu faço isso, melhorou muito, assim, nos auxilia muito no diagnóstico que a gente está oferecendo para os pacientes da região. E assim, o CVD, ele prima realmente por equipamentos novos e modernos. A gente tem que reconhecer e exaltar essa parte.
realmente. O velho e bom raio-x, alguns dizem isso, né? Ainda tem uma utilidade? Sim, para trauma, né? Para avaliar paciente que está com alguma queixa pulmonar, né? Tosse. Então, por ser... Pacientes de reumatológicos também. Na época da Covid, o raio-x era importante, né? Mas tinha um outro para exame. ver complicações, tomografia de tórax, né? Tomografia. Tomografia. Tomografia é aquela máquina que Tu entra. né? Ela tem um formato circular, mas é essa que tu deve estar te referindo. Lá tem que entrar na maquininha. Tem que entrar na. Isso, é um exame às vezes um pouco mais demorado que o raio-x, mas o tomógrafo que temos aqui também, ele permite um exame bem mais rápido, né? E com uma qualidade bem superior. Então, a origem é na Primeira Guerra Mundial, o sonar. Do sonar. Tu vê, as coisas aconteceram na guerra, o princípio né? físico, assim, foi começado a utilizar depois... isso justamente para procurar submarinos, né? Os navios usavam para procurar né, eventuais inimigos, né? E hoje estamos usando bastante para a saúde. Mais, doutora, para tranquilizar o médico, vamos prescrever um exame aqui de tal coisa, tranquiliza o médico, tranquiliza uma mãe, tranquiliza um pai lá que tem um filho com alguma coisa, enfim, dá mais tranquilidade, dá mais segurança esse tipo de exame para o médico prescrever e, consequentemente, numa qualidade boa que vocês estão relatando aqui, né? E, no fim, todos os métodos são importantes, né? Desde que indicados de forma correta. Então, o raio-x tem a sua importância, a ultrassonografia, a tomo, a ressonância. Né? Cada um tem uma função. Essa nossa especialidade é mais para ajudar o médico assistente, né? Porque vocês não têm vocês atuam com os equipamentos, né? Os equipamentos, a gente não tem consultório, né? O nosso trabalho é na sala de exame. Isso. E a gente não prescreve, né? Estamos sempre à disposição também dos colegas, quando eles tiverem alguma dúvida sobre qual o método mais indicado para ser solicitado, né? Por exemplo, no exame morfológico do primeiro trimestre, seria interessante não solicitar só o morfológico, mas também o Doppler das uterinas para avaliar o risco para pré-eclâmpsia e mais avaliação do colo uterino, porque através do exame transvaginal no primeiro trimestre, nós conseguimos avaliar não só a implantação da placenta, se ela ainda está baixa ou não, se já subiu, né? Se ela está baixa, depois reavaliar, é claro, no segundo trimestre, mas também avaliar a anatomia, que a anatomia do embrião, depois do feto, vai ficar muito melhor detalhada no estudo transvaginal. Né? Porque, penso, o transdutor, o neném ainda está lá embaixo. O transdutor pertinho do nenê, via transvaginal, vai captar a imagem muito melhor do que via abdominal. E é a senhora que faz os exames aí? Sou eu e o Rafael, eu e o Dr. Rafael. Nós dois fazemos mais essa parte da medicina fetal, vamos dizer assim. Né? Tá, e aí digamos que eu vou lá fazer um exame. Sei lá, um exame delicado aí dá para detectar eventualmente um câncer por um exame aí? Vamos imaginar um abdômen total. Tá, né? E aí identifica um problema aí. Tem coisa errada aqui. É comum ou fere a ética médica, por exemplo, ligar, doutor, aqui a situação está complicada, eu estou aqui com o seu paciente e tal, olha... Não, acontece isso de quando... é muito gritante a situação, já ligar para o médico, já fazer daqui a pouco alguma outra situação ali... Não, a gente costuma avisar, dependendo da gravidade ou da urgência do caso, né? Que às vezes, por exemplo, uma trombose numa perna... A trombose é que sobe e vem pode, né, acontecer esse tipo de situação de subir algum eventual coágulo, né? Mas tô exemplificando um caso que a gente faz contato com os colegas para avisar, olha, o paciente vai te procurar. E quando, no caso, assim, não for possível esse retorno, tem no próprio aplicativo, no próprio sistema do CVD, tem a opção de colocar como exame com alteração, né? Para as secretarias de saúde serem avisadas e repassar para o médico.
Então, Isso. entre assim, uma ideia que a gente tem que ficar aqui desse bate-papo, né, partindo da Sim. ideia da imagem, estamos bem servidos em termos de equipamentos. Com Otimamente. certeza. Né? Estamos bem servidos. Para uma cidade de 25 mil habitantes. habitantes, né? A gente está muito bem servido e assim, aqui a gente atende a região também, né? Então E até vem pro pacientes próprio de outros estado, né? municípios. Se for olhar em Porto Alegre, quantos volos São Z10 tem lá, né? Não tem muitos. Então, nós estamos muito bem supridos em relação à qualidade dos aparelhos. Né? Então tá alguma coisa a mais aí, Rafael? Acho que... Eu sei que o CVD, nesse período aí, veio... O Vini conversou conosco, porque a gente Certo. ficou preocupado quando deu aquele estouro. Ah, verdade. É o estouro que eu digo, né? Estradas, enfim, e tal. Sim. Daqui a pouco aumenta o fluxo. O pessoal que ia para lá agora fica todo por aqui. Aí ele disse, não, nós temos carga até tal hora da noite, caso sim, urgente estamos alguns atendendo. horários Nós temos um diferentes. plano de contingência, né? Então, porque a gente vai trabalhando com algumas Sim. consequências, né? Assim, modulando a demanda, né? E a gente tem total condição de atender todo mundo. Praticamente não vai ter um caso que a gente não vai conseguir resolver, né? Exceto, assim, aqui não tem UTI, né? Casos assim, a gente continua dependente aí de outros centros maiores, né? Uma ouvinte outro dia, uma conhecida, né? Foi no médico e ela estava com como é que líquido aqui, como é que chama? Sinusite? Edema. Aí ela fez tomografia de face, alguma coisa de face? Sim, existe. Tomografia de face. Isso. Ela disse que ela saiu do médico, ligou e já conseguiu fazer o exame. Ela disse, né? Foi tudo muito rápido. Eu disse, Isso. olha, daí me chamou a atenção de que estamos, daqui a pouco, uma tomografia de face, se precisasse ir para lá ou esperar entrar numa fila, demoraria muito e a qualidade de vida da pessoa, né? Tava Sim. E aí ela conseguiu fazer rápido. Então é esse fluxo que também está ajustado para esse período, não, para a necessidade do paciente. Exatamente. Vai ter períodos assim com uma demanda que daqui a pouco a gente não vai ficar difícil de atender assim com uma rapidez que a pessoa queira, né? Mas geralmente até assim o contato do colega médico, olha, tem um paciente assim que precisa de atendimento, a gente procura atender o quanto antes, né? E até nesses casos que os colegas solicitam uma prioridade, né? Os exames são realizados com brevidade. E os laudos também são entregues num prazo curto, né? Então, tudo para facilitar. Então tá jóia. Doutora Ana Paula Almeida Serafini é médica ultrassonografia. Não, eu sou radiologista. Qual é a diferença? Porque a gente leigo, né? São especialidades médicas, né? Ambas, a ultrassonografia, ela faz parte da radiologia, mas as duas... Eu convergem, me né? foquei mais trabalham nessa área de juntas, né? atuação. E tem a sua ultrassom. importância. Bons exames, então, né? Obrigado. Bons exames, te, né? te esperamos lá, né? Agradeço. Não preciso, né? Tá bom. Não fiz o check-up ainda. Não. É agosto que eu sempre faço o meu check-up. Doutor Então Rafael, precisa obrigado, sim. né? Obrigado também, agradeço vocês a oportunidade. Então, e Obrigada a a todos. doutora Ana Paula, o pessoal já conhece pelo CVD Mulher, né? Isso. Já há muito tempo aqui? Já faz 3 anos. 3 anos. Isso. Então já tem uma identificação com Com a cidade. a cidade. certeza. Então tá legal. Obrigado e até uma próxima. Até, agradecida. Obrigado. Depois do intervalo.